Item 1. Análise situacional. A assistência social como política de proteção social configura-se como uma nova situação para o Brasil. Ela significa garantir a todos, que dela necessitam, e sem contribuição prévia à provisão dessa proteção. Esta perspectiva significaria aportar quem, quantos, quais e onde estão os brasileiros demandatários de serviços e atenções de assistência social. Numa nova situação, não dispõe de imediato e pronto a análise de sua incidência. A opção que se construiu para exame da política de assistência social na realidade brasileira parte então da defesa de um certo modo de olhar e quantificar a realidade, a partir de uma visão social inovadora, dando continuidade ao inaugurado pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei Orgânica da Assistência Social de 1993. Pautada na dimensão ética de incluir os invisíveis, os transformados em casos individuais, enquanto de fato são parte de uma situação social coletiva, as diferenças e os diferentes, as disparidades e as desigualdades. Uma visão social de proteção, o que supõe conhecer os riscos, as vulnerabilidades sociais a que estão sujeitos, bem como os recursos com que conta para enfrentar tais situações com o menor dano pessoal e social possível. Isto supõe conhecer os riscos e as possibilidades de enfrentá-los. Uma visão social capaz de captar as diferenças sociais, entendendo que as circunstâncias e os requisitos sociais circundantes do indivíduo e dele em sua família são determinantes para a sua proteção e autonomia. Isto exige confrontar a leitura macro-social com a leitura micro-social. Uma visão social capaz de entender que a população tem necessidades, mas também possibilidades ou capacidades que devem e podem ser desenvolvidas. Assim, uma análise de situação não pode ser só das ausências, mas também das presenças até mesmo como desejos em superar a situação atual. Uma visão social capaz de identificar forças e não fragilidades que as diversas situações de vida possuam. Tudo isso significa que a situação atual para a construção da política pública de assistência social precisa levar em conta três vertentes de proteção social: as pessoas, as suas circunstâncias e dentre elas que seu núcleo de apoio primeiro, isto é, a família. A proteção social exige a capacidade de maior aproximação possível do cotidiano da vida das pessoas, pois é nele que riscos, vulnerabilidades se constituem. Sob esse princípio é necessário relacionar as pessoas e seus territórios, no caso os municípios que, do ponto de vista federal, são a menor escala administrativa governamental. O município, por sua vez, poderá ter territorialização intra-urbanas, já na condição de outra totalidade que não é a nação. A unidade sociofamiliar, por sua vez, permite o exame da realidade a partir das necessidades, mas também dos recursos de cada núcleo, domicílio. O conhecimento existente sobre as demandas por proteção social é genérico, pode medir e classificar as situações do ponto de vista nacional, mas não explicá-las. Este objetivo deverá ser parte do alcance da política nacional em articulação com estudos e pesquisas. A nova concepção de assistência social como direito à proteção social, direito à seguridade social tem duplo efeito: o de suprir sob dado padrão pré-definido o recebimento e o de desenvolver capacidades para maior autonomia. Neste sentido ela é aliada ao desenvolvimento humano e social e não tuteladora ou assistencialista, ou ainda, tão só provedora de necessidades ou vulnerabilidades sociais. O desenvolvimento depende também de capacidade de acesso, vale dizer da redistribuição, ou melhor, distribuição dos acessos a bens e recursos. Isto implica incremento das capacidades de famílias e indivíduos. A política nacional de assistência social se configura necessariamente na perspectiva socioterritorial, tendo os mais de 5.500 municípios brasileiros como suas referências privilegiadas de análise, pois se trata de uma política pública, cujas intervenções se dão essencialmente nas capilaridades dos territórios. Essa característica peculiar da política tem exigido cada vez mais um reconhecimento da dinâmica que se processa no cotidiano das populações. Por sua vez, ao agir nas capilaridades dos territórios e se confrontar com a dinâmica do real,
No campo das informações, essa política inaugura uma outra perspectiva de análise ao tornar visíveis aqueles setores da sociedade brasileira tradicionalmente tidos como invisíveis ou excluídos das estatísticas. População em situação de rua, adolescentes em conflito com a lei, indígenas, quilombolas, idosos, pessoas com deficiência. Nessa direção, tendo como base informações do Censo Demográfico de 2000 e da Síntese de Indicadores Sociais 2003, elaborado a partir das informações da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios PNAD de 2002, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e IBGE, bem como o Atlas de Desenvolvimento Humano 2002, e tendo a política de assistência social assumido a centralidade sociofamiliar no âmbito de suas ações, cabe reconhecer a dinâmica demográfica e socioeconômica associadas aos processos de exclusão, inclusão social, vulnerabilidade aos riscos pessoais e sociais em curso no Brasil, em seus diferentes territórios. Tendo em vista que normalmente essas informações permitem no máximo o reconhecimento por Estado brasileiro, e considerando o fato de que o modelo de desigualdade socioterritorial do país se reproduz na dinâmica das cidades, também se faz necessário um panorama desses territórios, espaços privilegiados de intervenção da política de assistência social. Dessa forma, a presente análise situacional buscará também compreender algumas características desse universo de mais de 5.500 cidades brasileiras. Os dados gerais do país permitem uma análise situacional global e sugerem, ao mesmo tempo, a necessidade de confrontá-los com a realidade que se passa no âmbito dos municípios brasileiros, considerando pelo menos seus grandes grupos. Municípios pequenos 1, com população até 20.000 habitantes. Municípios pequenos 2, com população entre 20.001 a 50.000 habitantes. Municípios médios, com população entre 50.001 a 100.000 habitantes. Municípios grandes, com população entre 100.001 a 900.000 habitantes. Metrópoles, com população superior a 900.000 habitantes. Aspectos demográficos. A dinâmica populacional é um importante indicador para a política de assistência social, pois ela está intimamente relacionada com o processo econômico estrutural de valorização do solo em todo o território nacional, destacando-se a alta taxa de urbanização, especialmente nos municípios de médio e grande porte e as metrópoles. Estes últimos espaços urbanos passaram a ser produtores e reprodutores de um intenso processo de precarização das condições de vida e de viver, da presença crescente do desemprego e da informalidade, de violência, da fragilização dos vínculos sociais e familiares, ou seja, da produção e reprodução da exclusão social, expondo famílias e indivíduos a situações de risco e vulnerabilidade. A Política Nacional de Assistência Social prevê na caracterização dos municípios brasileiros a presença das metrópoles, identificadas como as cidades com mais de 900.000 habitantes, que embora numericamente sejam contadas em apenas 15 cidades, sua população total corresponde a 20% de toda a população brasileira. São também em 20% o percentual dos que vivem no conjunto dos 4.020 municípios considerados pequenos, com até 20.000 habitantes. Juntos, portanto, esses dois extremos representam 40% de toda a população brasileira. Significa dizer, em outras palavras, que 40% da população encontra-se vivendo em dois contextos totalmente diversos do ponto de vista da concentração populacional, mas seus contextos apresentam situações de vulnerabilidades e riscos sociais igualmente alarmantes, justamente por apresentarem territórios marcados pela quase total ausência ou precária presença do Estado. Os pequenos municípios expressam uma característica dispersiva no território nacional e ainda com boa parte de sua população vivendo em áreas rurais, 45% da população. E as metrópoles, pela complexidade e alta desigualdade interna, privilegiando alguns poucos territórios em detrimento daqueles especialmente de áreas de fronteira e proteção de mananciais. População total. 2000. Imagem inciso 1º.
Tabela inciso 1º. Seguindo a análise demográfica por município, vale notar que embora a tendência de urbanização se verifique na média das regiões brasileiras, a sua distribuição entre os municípios apresenta um comportamento diferenciado, considerando o porte populacional. Além do fato de os municípios de porte pequeno apresentarem ainda 45% de sua população vivendo em áreas rurais, vale lembrar também que esses municípios representam 73% dos municípios brasileiros, ou seja, a grande maioria das cidades brasileiras caracteriza-se como de pequeno porte. Em contraponto, apenas 3% da população das metrópoles encontram-se em áreas consideradas rurais, ficando 97% dos seus moradores na zona urbana. Essas nuances demográficas apontam a necessidade dos centros de referência de assistência social considerarem as dinâmicas internas de cada tipo de município, face à natureza de sua concentração populacional aliada às condições socioeconômicas. O crescimento relativo da população brasileira vem diminuindo desde a década de 70. A taxa de natalidade declinou de 1992 a 2002 de 22,8% para 21%, bem como a taxa de fecundidade total, que declinou de 2,7 para 2,4 filhos por mulher em período fértil, número médio de filhos que uma mulher teria ao final do seu período fértil. A queda da fecundidade e natalidade tem provocado importantes transformações na composição etária da população brasileira, como estreitamento da base da pirâmide etária, com a redução do contingente de crianças e adolescentes até 14 anos e o alargamento do topo, com o aumento da população idosa. O Brasil apresenta um dos maiores índices de desigualdade do mundo, quaisquer que sejam as medidas utilizadas. Segundo o Instituto de Pesquisas Aplicadas, IPEA, em 2002, os 50% mais pobres detinham 14,4% do rendimento e os 1% mais ricos, 13,5% do rendimento. A questão central a ser considerada é que esse modelo de desigualdade do país ganha expressão concreta no cotidiano das cidades, cujos territórios internos, bairros, distritos, áreas censitárias ou de planejamento, tendem a apresentar condições de vida também desiguais. Porém, ainda considerando as medidas de pobreza, renda per capita inferior a salário mínimo, e indigência, renda per capita inferior a do salário mínimo, pelo conjunto dos municípios brasileiros, já é possível observar as diferenças de concentração da renda entre os municípios, o que supõe a necessidade de conjugar os indicadores de renda a outros relativos às condições de vida de cada localidade. Tabela inciso 2º. Tabela inciso 3º. Nota-se que, em termos percentuais, os municípios pequenos concentram mais população em condição de pobreza e indigência do que os municípios médios, grandes ou metrópoles. Do ponto de vista da concentração absoluta, as diferenças diminuem, mas os pequenos municípios na sua totalidade terminam também concentrando mais essa população. Porém, considerando que essa população se distribui nos mais de 4.000 municípios, termina ocorrendo uma dispersão da concentração, invertendo o grau de concentração da população em pobreza e indigência, recaindo sobre os grandes municípios e as metrópoles. A família e indivíduos. A família brasileira vem passando por transformações ao longo do tempo. Uma delas refere-se à pessoa de referência da família. Da década passada até 2002 houve um crescimento de 30% da participação da mulher como pessoa de referência da família. Em 1992, elas eram referência para aproximadamente 22% das famílias brasileiras, e em 2002, passaram a ser referência para próximo de 29% das famílias. Essa tendência de crescimento ocorreu de forma diferente entre as regiões do país e foi mais acentuada nas regiões metropolitanas. Em Salvador, 42,2% das famílias tinham na mulher sua referência. Em Belém eram 39,8% e em Recife 37,1%. Entre as grandes regiões, o Norte apresentava a maior proporção de famílias com este perfil, 33,4%, e o Sul, a menor, 25,5%. Entre as unidades federadas, em um dos extremos estava o Amapá com 41,1% e, no outro, o Mato Grosso,
com 21,9% das famílias cuja pessoa de referência é a mulher. Gráfico 1. Gráfico 1. Proteção integral. Crianças, adolescentes e jovens. Entre as famílias brasileiras com crianças, 36,3% tinham rendimento per capita familiar de até um 2 salário mínimo e 62,6% até um salário mínimo. Entre as crianças de 7 a 14 anos de idade, faixa etária correspondente ao ensino fundamental, a desigualdade era menor entre ricos e pobres. Entre as crianças de famílias mais pobres a taxa de escolarização era de 93,2% e, entre as mais ricas, de 99,7%. Por outro ângulo de análise, morar em municípios com até 100 mil habitantes se tem mais chance de ter crianças de 7 a 14 anos fora da escola, entre 7% e 8%, do que morar nos grandes municípios ou metrópoles, onde o percentual varia entre 2% e 4%. Uma variável considerada importante que influenciaria a defasagem escolar seria o rendimento familiar per capita. Entre a população com 25 anos ou mais, a média de anos de estudo dos mais pobres era, em 2002, de 3,4 anos e, entre os mais ricos, de 10,3 anos de estudo. Por outro lado, tomando o tamanho dos municípios, a defasagem escolar também varia segundo o mesmo indicador, sendo maior nos municípios pequenos, onde a média de anos de estudos fica em 4 anos, e nos de grande porte ou metrópoles essa média sobe para 6 a quase 8 anos de estudos. Ou seja, além da renda, o tamanho dos municípios também pode interferir no indicador de defasagem escolar. Tabela inciso 4. Trabalho de crianças e adolescentes. Dos 5,4 milhões de crianças e adolescentes ocupados, em 2002, 41,8% estavam em atividades não remuneradas, 36,1% estavam empregados, 9% eram trabalhadores domésticos, 6,7% trabalhavam por conta própria e apenas 0,1% eram empregadores. No Nordeste e no Sul as crianças e adolescentes ocupados em atividades não remuneradas representavam o contingente maior, 56,5% e 47,5%, respectivamente. As crianças e adolescentes empregados representavam o maior contingente no Sudeste, Centro-Oeste e Norte, 54,6%, 50,9% e 38,6%, respectivamente. O trabalho doméstico entre as crianças e adolescentes de 5 a 17 anos de idade era mais frequente nas regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste, com taxas acima da média nacional, 18,6%, 12,6% e 9,7%, respectivamente. No estado de Roraima, em 2002, 25,1% das crianças e adolescentes ocupados eram trabalhadores domésticos. No Amapá eram 23,5% e no Pará 19,6%. Entre as regiões metropolitanas, a de Belém se destaca com 22,6% de crianças e adolescentes trabalhadores domésticos. Gráfico 2. Gravidez na adolescência. O comportamento reprodutivo das mulheres brasileiras vem mudando nos últimos anos, com o aumento da participação das mulheres mais jovens no padrão de fecundidade do país. Chama a atenção o aumento da proporção de mães com idades abaixo dos 20 anos. Este aumento é verificado tanto na faixa de 15 a 19 anos de idade como na de 10 a 14 anos de idade da mãe. A gravidez na adolescência é considerada de alto risco, com taxas elevadas de mortalidade materna e infantil. Tabela inciso 5º. Do ponto de vista percentual, a distância entre os tamanhos dos municípios aparenta não ser significativa quanto à concentração de adolescentes mães entre 15 a 17 anos no Brasil, variando entre 7% a 9% do total dessa faixa etária. Porém, em concentração absoluta distribuída pelo total de municípios classificados pelo grupo populacional, o quadro é bem diferente, ficando 200 vezes maior a presença de adolescentes mães nas metrópoles do que nos municípios pequenos.
Já o segundo grupo de municípios pequenos, de 20 mil a 50 mil habitantes, apresenta 4 vezes mais adolescentes mães do que o primeiro grupo de municípios pequenos, até 20 mil habitantes. Equidade. Idosos. Segundo o PNAD 2002, a população idosa, pessoas com 60 ou mais anos de idade, era aproximadamente de 16 milhões de pessoas, correspondendo a 9,3% da população brasileira. Considerando o aumento da expectativa de vida, as projeções apontam para uma população de idosos, em 2020, de 25 milhões de pessoas, representando 11,4% da população total brasileira. Esse aumento considerável da participação da população idosa produzirá importantes impactos e transformações nas políticas públicas, principalmente saúde, previdência e assistência social. A distribuição da população com mais de 65 anos nos municípios brasileiros apresenta uma média percentual equilibrada em torno de 6%, não havendo discrepância sob esse ponto de vista entre os tamanhos dos municípios. Em termos absolutos, embora também fiquem na totalidade em torno de 2 milhões de pessoas nos grupos dos municípios, quando se distribui essa concentração por unidade municipal, a maior variação fica entre uma média de 545 idosos nos municípios pequenos até 149 mil idosos nas metrópoles. Tabela inciso 6º. Em 2002, a maioria dos idosos brasileiros era de aposentados ou pensionistas, 77,7%. Muitos ainda trabalham, 30,4%, desempenhando um papel importante para a manutenção da família. No Brasil, das pessoas com idade de 60 ou mais anos, 64,6% eram referências para as famílias. Destes, 61,5% eram homens e 38,5% mulheres. Um dado preocupante refere-se ao tipo de família dos idosos. No Brasil, 12,1% dos idosos faziam parte de famílias unipessoais, ou seja, moravam sozinhos. Pessoas com deficiência. Os dados aqui apresentados são baseados na publicação Retratos da Deficiência no Brasil, elaborado em 2003 pelo Centro de Políticas Sociais do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, com base nas informações do Censo Demográfico de 2000. Segundo este censo, o Brasil possuía, em 2000, aproximadamente 24,6 milhões de pessoas com alguma deficiência, correspondendo a 14,48% do total da população. A região Nordeste possuía a maior porcentagem de deficientes, 16,8%. O Sudeste, a menor, 13,06%. Tabela inciso 7º. Diferentemente dos censos realizados anteriormente, o Censo Demográfico de 2000 elaborou um levantamento mais detalhado dos universos das pessoas com deficiência, introduzindo graus diversos de severidade das deficiências, incluindo na análise pessoas com alguma dificuldade, grande dificuldade e incapacidade de ouvir, enxergar e andar, bem como as pessoas com limitações mentais e físicas. Considerando as deficiências em geral, sua incidência está mais associada aos ciclos de vida, enquanto as incapacidades, as doenças mentais, paraplegias e as mutilações estão mais relacionadas aos problemas de nascença, acidentes e violência urbana, mais prevalente entre homens jovens. Segundo o Censo Demográfico de 2000, 32,02% da população estava abaixo da linha de pobreza, ou seja, tinha um rendimento familiar per capita inferior a um salário mínimo. Entre as PEPDs, 29,05% estavam abaixo da linha da pobreza. Preocupante era a situação das PIS, com 41,62% em situação de pobreza. Entre as PPDs a taxa de pobreza é inferior à da população total. Este resultado pode estar associado à atuação do Estado, pela transferência de renda oriundas da assistência social e da previdência social. Ainda na perspectiva da equidade,
A política de assistência social atua com outros segmentos sujeitos a maiores graus de riscos sociais, como a população em situação de rua, indígenas, quilombolas, adolescentes em conflito com a lei, os quais ainda não fazem parte de uma visão de totalidade da sociedade brasileira. Tal ocultamento dificulta a construção de uma real perspectiva de sua presença no território brasileiro, no sentido de subsidiar o direcionamento de metas das políticas públicas. Investimento da assistência social na esfera pública. Com base nas informações disponibilizadas pelo Tesouro Nacional, considerando somente o financiamento público nas ações de assistência social no Brasil, seguem os números agregados por entes federativos. Em 2002, foram investidos 9,9 bilhões de reais de recursos públicos classificados na função orçamentária de código 08. Assistência social. Destes, os municípios participaram com 3,1 bilhões de reais, incluídos aqui 1 bilhão de reais que o Fundo Nacional de Assistência Social, Finas, transferiu para os municípios. Os estados e o Distrito Federal declararam gastos da ordem de 2 bilhões de reais, sendo que, destes, 611 milhões de reais foram recursos recebidos do Finas. O governo federal realizou uma execução orçamentária de 6,5 bilhões de reais com assistência social. Mas como repassou 1,6 bilhão de reais aos estados, ao Distrito Federal e municípios, a União gastou diretamente 4,9 bilhões de reais na função 08. Em 2003, foram investidos 12,3 bilhões de reais de recursos públicos classificados na mesma função orçamentária. Destes, os municípios participaram com 3,6 bilhões de reais, incluídos aqui 1 bilhão de reais repassado pelo Finas. Os estados e o Distrito Federal declararam ter gasto 2,2 bilhões de reais, sendo que, destes, 800 milhões de reais foram recursos recebidos do Finas. O governo federal executou 8,4 bilhões de reais, dos quais gastou diretamente 6,6 bilhões de reais na função 08, tendo repassado 1,8 bilhão de reais a estados, Distrito Federal e municípios. Portanto, em termos nominais, os estados, incluindo o Distrito Federal, ampliaram em 10% as despesas com assistência social. Os municípios, por sua vez, elevaram em 16% seus gastos, e a União, desconsiderando as transferências, despendeu 35% a mais em 2003, comparando-se com 2002. Quanto às transferências do Finas, houve um crescimento de 11% de um ano para o outro. A participação relativa dos entes federados nos gastos com assistência social em 2002 e 2003 variou da seguinte forma: a União ampliou sua participação de 49,3% para 53,6%, as unidades da Federação reduziram de 19,7% para 17,5%, e os municípios de 31% em 2002 para 28,9% em 2003. A tabela e as representações gráficas a seguir se referem a essas informações. Tabela inciso 8º. Gráfico 2. Com relação ao financiamento das despesas com assistência social, observa-se que a participação da União, transferências do Finas, nas despesas municipais foi de 33,1% em 2002 e de 28,4% em 2003, em média. Nota-se que a participação dos recursos federais é maior nos municípios do Nordeste e menor nos municípios dos estados da região Sudeste. Já a participação da União no financiamento das despesas estaduais, incluindo-se o Distrito Federal, com assistência social foi, em média, de 31,2% em 2002 e de 37,1% em 2003. Deve-se ressaltar uma constatação, fruto da análise dos balanços orçamentários dos entes federados enviados à Secretaria do Tesouro Nacional, STN, referente à discriminação das receitas orçamentárias. Os entes federados devem declarar uma receita denominada transferências de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social. Entretanto,
Apenas 5 estados registraram receitas dessa natureza em 2002 e 2003, apesar de a União ter repassado recursos para todas as unidades da federação. Esta discrepância também acontece quando se analisa o balanço dos municípios. Em 2002, de 4.825 municípios que apresentaram as contas ao Tesouro Nacional, apenas 1.952 apontaram receitas dessa natureza, enquanto o FINAS transferiu recursos para 4.913 municípios, 88% dos municípios brasileiros. Em 2003, esse número foi de 4.856, mas somente 2.499 municípios, dos 4.769 declarantes, registraram ter recebido recursos do FINAS. Se compararmos os gastos públicos com função assistência social em relação ao Produto Interno Bruto, PIB medido a preços de mercado pelo IBGE, notaremos uma ampliação significativa da participação. Em 2002, o PIB medido foi de R$ 1.346.028 milhões de reais, dos quais 0,74% refere-se a essa área. Em 2003, o PIB alcançou R$ 1.514.924 milhões de reais, sendo 0,81% relativo aos gastos dos governos com a política de assistência social. Quando se compara as despesas com assistência social em relação ao total gasto com a Seguridade Social, em cada esfera de governo, que inclui os totais de despesas com saúde, previdência e assistência social, efetuada em cada âmbito, observa-se que nos estados e Distrito Federal, a média foi de 5,50% em 2002 e 5,38% em 2003. Entretanto, variou entre os estados o Distrito Federal de 1,2% a 25,3% em 2002, e de 0,75% a 34,9% em 2003. Nos municípios, agregados por estados e Distrito Federal, a média foi de 10,86% em 2002 e 10,81% em 2003. Gráfico 3. Já no âmbito da União, a participação das despesas com assistência social na execução orçamentária da Seguridade Social aumentou de 3,7% para 4,1%, de 2002 para 2003. Em 2004, esse percentual deverá atingir o valor de 5%, que foi recomendado pelas últimas conferências nacionais da assistência social, cabendo ressaltar que, para o orçamento 2005, o governo federal propôs despesas que ultrapassam um percentual de 6% do total da Seguridade Social. Tabela inciso 9. O benefício de prestação continuada e a renda mensal vitalícia, benefício configurado como direito adquirido a ser mantido pela assistência social até o momento de sua extinção, tem participação expressiva no total desses orçamentos, representando cerca de 88% em 2004 e 87% em 2005. Vale ressaltar que tais benefícios têm seu custeio praticamente mantido com receitas advindas da contribuição para financiamento da Seguridade Social, COFINS, que representa cerca de 90,28% do total do orçamento do Fundo Nacional de Assistência Social no exercício de 2004. Outras fontes de financiamento compõem o orçamento desse fundo, a saber, recursos ordinários, 2,40%, contribuições sobre concursos de prognósticos 0,03%, alienação de bens apreendidos, 0,22%, recursos próprios, receita de aluguéis 0,69%, contribuição social sobre o lucro líquido das pessoas jurídicas, 0,01%, outras contribuições sociais, 0,05% e Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, 6,33%. Com relação às despesas municipais com assistência social, em comparação com o total de seu orçamento, verifica-se que a grande parte dos municípios dos estados do Sul e Sudeste gastam percentuais abaixo da média nacional, que foi de 3,04% em 2002 e 3,12% em 2003. Destacam-se municípios de alguns estados com despesas da ordem entre 5% a 7% de seus orçamentos nos 2 anos pesquisados.
Ressaltam-se negativamente outros com despesas de 1,70% em 2002 e 1,72% em 2003. A pesquisa LUAS+10 também revela que os estados e os municípios majoritariamente alocam recursos próprios nas ações dessa política, em conformidade com as informações acima disponibilizadas pelo Tesouro Nacional. Os resultados dessa pesquisa apontam que a maioria dos estados, Distrito Federal e municípios tem recursos oriundos do orçamento próprio e do Fundo Nacional de Assistência Social, apesar de não ser frequente o repasse dos recursos de seus orçamentos próprios para os respectivos fundos. Entretanto, ainda que haja alocação de recursos das três esferas de governo, constata-se descaracterização da concepção relativa ao cofinanciamento, à medida que muitos fundos municipais não recebem recursos das três esferas de governo. A esfera estadual é a esfera governamental que menos repassa recursos e, até o momento, todos os recursos da esfera federal são repassados para ações definidas nacionalmente. Destaca-se também o fato da maior parte dos estados, Distrito Federal e municípios assegurarem legislação e nas leis orçamentárias locais as fontes de financiamento, embora poucos estabeleçam um percentual do orçamento a ser aplicado na assistência social. Quanto ao financiamento indireto, segundo dados da Receita Federal e Previdência Social, dos 2,4 bilhões de reais correspondentes às isenções anuais concedidas pelo Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, relativas ao pagamento da cota patronal dos encargos sociais devidos a esse órgão e oportunizadas em razão da certificação com o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, CES, 51% são de instituições de educação. Interessante notar que as instituições de assistência social são em maior número que as de educação e saúde.